Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa invadir o nosso coração essa noite, que nós possamos sentir a sua presença amorosa nesse momento, que nós possamos ter uma quinta-feira de reflexões muito proveitosas. É uma grande alegria poder estar aqui nesse momento e poder falar um pouco do Mestre Jesus, esse nosso grande amigo que está sempre à nossa disposição, que ele nos ensinou, né? Pedi e obtereis. Então, que nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre por ter amanhecido, aberto os nossos olhos e mais um dia estamos abençoados por estarmos na carne. Que possamos agradecer o nosso Pai por todas as dádivas da nossa vida, da nossa família, por todas as oportunidades que temos nessa experiência na carne. Que possamos pedir também para esse nosso amado Mestre, para o nosso Pai Celestial, o amparo e o conforto para os nossos corações, nesse momento tão difícil que a humanidade atravessa. Pai amado, abençoa esses nossos irmãos, cuida das nossas almas ainda atormentadas por conta de tanta imperfeição. Nós sabemos que nos ensinaste que nós somos a luz do mundo. Auxilia-nos, Pai, em levarmos as nossas pequenas fagulhas para aqueles irmãos necessitados de uma palavra amiga, de uma oração, da nossa misericórdia e da nossa compaixão. E que essa noite possamos refletir mais um pouco nas suas palavras, nos ensinamentos tão confortantes que Jesus nos deixou aqui com a sua boa nova. Que assim seja. Então, essa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre a cruz. A cruz que muitas vezes nos assusta, nos deixa preocupados, mas a cruz, apesar de todas as mensagens e de todas as memórias que nós temos do momento da crucificação, seu momento doloroso, ela também traz no seu bojo a consolação. Quanto de consolação que nós temos e muitas vezes nós não temos olhos para ver, como Jesus sempre nos alertava, que tenham olhos para ver. Aqueles que têm ouvidos, ouça, aqueles que têm olhos, que consigam enxergar. Então, hoje, um momento diferente para a humanidade, pelo menos para as nossas gerações que ainda não viveram situações como esta. Há 100 anos, aproximadamente atrás, nós tivemos uma outra pandemia nesse nível, que também deixou muitos irmãos preocupados, muitos desencarnes, e nós sabemos aí, por conta desse momento, várias explicações nós tivemos, muitas palestras, muitas lives, que muitos de nossos irmãos nos trazem uma palavra amiga, uma palavra de consolo, quão necessário é esse momento para a nossa regeneração, para a nossa evolução e principalmente para o nosso progresso, porque esse momento proporcionou que nós debruçássemos um outro olhar para o nosso irmão, aquele olhar da caridade. Nós nos olhamos hoje, nesse momento, muito mais fraternalmente do que nos olhávamos antes do início dessa pandemia. Então, que esse amor fraternal que Jesus sempre falou em todos os seus ensinamentos possa nos inspirar essa noite e fazer um pouquinho da reflexão sobre esse momento de Jesus na cruz. Esse momento de vida, que muitas vezes parece ser um momento de morte, e as questões da morte, que ainda muito nos preocupam, embora sejamos espíritas, acreditamos na reencarnação, na vida após a morte, uma conversa sobre isso
ainda nos inquieta. A dor e o sofrimento ainda nos perturba a nossa mente. Então, a gente fala, que nós possamos, nesse momento, falar um pouco sobre a vida, que se sobrepõe toda a sombra, porque foi isso que Jesus, na sua passagem nesse plano, nos ensinou. A importância da vida. Embora não nos pareça no primeiro momento, né, ele nos mostra que, da passagem que ele teve aqui nesse orbe, que ele sai triunfante. Porque ele nos ensinou. Eu vim para que todos tenham vida. Vida em abundância. Esse amor de Jesus que nos constrange, como diz Paulo em uma das suas cartas. É um amor tão grande que Paulo, quando ele se viu diante de Jesus, nas portas de Damasco, ele se ajoelha. E ele só pode retribuir o amor de Jesus, senão amando os seus irmãos, nos deixando esse legado maravilhoso de ensinamento nas suas cartas, que tanto nos conforta e tanto nos consola. Inclusive Paulo, assim como Emmanuel, fala desse momento da cruz várias vezes e nos traz grandes ensinamentos. Jesus, nesse momento de crucificação, ele vem nos mostrar, acima de tudo, a vida. E que ele sai triunfante de cada luta que ele teve nesse orbe para nos ensinar como modelo. Porque no livro dos Espíritos, quando é perguntado qual é o nosso maior modelo, eles respondem, uma das perguntas mais curtas do livro dos Espíritos, eles nos respondem Jesus. Então, esse guia e modelo vem nos mostrar com a sua vida de exemplos o quanto a vida vence a morte. E aí nós vamos começar a lembrar do momento da sua crucificação. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala dessa trajetória de Jesus, do momento que ele é preso no Getsêmani, até o momento em que ele é crucificado e desencarna, ele vem nos ensinar como se fosse uma educação. Ele chama isso, no livro Caminho, Verdade e Vida, de marcha educativa. Jesus é o nosso grande mestre, o nosso grande mentor e nos ensina o caminho das coisas. Se a gente parar para relembrar, o Antigo Testamento ele é muito conhecido como aquele que é olho por olho, dente por dente. Ainda estávamos na nossa infância espiritual e ainda era necessário que nós fôssemos regidos por regras ainda muito duras. Nesse momento, quando Jesus vem aqui na Terra, ele vem nos ensinar, ele vem abrir mão da função de julgar para a função de educar. E esse educar é um dos momentos em que a gente precisa refletir o quanto é crucial, o quanto é importante a educação dos nossos espíritos. E a cruz, ela é essa educação. Quando Jesus fala para a gente, toma a sua cruz e me segue, ele está falando para a gente, olha, meu filho, você vai passar por sofrimento, você vai passar por aflição, você vai ser abandonado como eu fui, você vai passar por vários tormentos, mas nunca esqueça que eu estou aqui. Me segue, siga os meus passos. Por isso ele nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que os espíritos iluminados nos trouxeram a mensagem que Jesus é o nosso grande guia e modelo, para que nós possamos segui-lo quando nós pegarmos a nossa cruz, essa cruz de redenção. Quando Jesus, ele nos mostra na passagem da mulher adúltera, quando ele se abaixa e começa a escrever na areia, quando leva a mulher adúltera para ele e fala, Jesus, ela pecou, e Jesus, no primeiro momento, ele silencia e começa a escrever na areia. Muitos se preocupam com o que Jesus estava escrevendo no chão,
Mas o maior ensinamento dele, um dos maiores ensinamentos, é o silêncio. Porque no momento de aflição, se nós sairmos fazendo coisas que dá na cabeça, nós vamos errar. Ou muitas vezes respondendo quando alguém nos magoa, nos importuna, e nós ficamos com raiva, nós revidamos. Então, Jesus, nesse momento, vem nos ensinar uma das suas grandes lições, que é o silêncio. O silêncio que nós devemos exercitar, o silêncio operante. Nós devemos, a todo momento da nossa vida, calar. E uma outra lição muito importante, que Jesus nos ensina nesse momento, em que ele vai dizer a célebre frase que mudaria a concepção de justiça humana a partir daquele momento é: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Todos nós temos a nossa cruz. Todos nós temos as nossas imperfeições e todos nós, acima de tudo, nós olhamos a imperfeição do outro e julgamos. E crucificamos os nossos irmãos, porque não temos paciência, nós não temos tolerância com o nosso próximo. Quando eles nos tiram do sério, quantas vezes nós revidamos? Então, nesse momento que nós estamos em isolamento social, estamos convivendo mais com a nossa família, é o momento que nós vamos perceber que nós vamos pegar a nossa cruz e muitas vezes nós não vamos conseguir seguir Jesus. Porque nós vamos revidar para aquele parente, para aquele familiar que convive conosco. Porque nunca antes nós fomos tão impelidos a conviver entre família. Como nos diz o nosso querido Divaldo, que nós não estamos acostumados a viver em família. E é esse momento, que é a nossa cruz, porque é na família que nós conseguimos dissipar as sombras do passado. É a família que é a nossa cruz consoladora, porque é aquela cruz que nós carregamos, mas que é um alívio para os males que cometemos no passado. Emmanuel, no tão conhecido livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, ele tem um capítulo que vem falar da família. E ele fala que a família, é na família que nós nos refletimos. O que muitas vezes o outro tem que me incomoda, eu carrego dentro de mim. É esse reflexo que ele fala pra gente. Esse reflexo que é como se fosse quase que uma tela enorme, que se revela na nossa frente, mostrando o meu defeito no outro. Porque aquilo que não me incomoda no outro é porque eu não tenho dentro de mim. Jesus traz esse ensinamento em todo o seu evangelho. Emmanuel nos traz esse ensinamento. E ele nos fala também que é dentro da família que nós vamos fazer os reajustes que outrora nós magoamos ou tiramos, desencaminhamos alguns de nossos irmãos que hoje convivem conosco, né? A família é a primeira parte que nós vamos ter que fazer nessa marcha educativa de carregar a nossa cruz. Porque quando Jesus fala, se te obrigarem a caminhar uma milha, vá diante de duas. Que é na família que nós recebemos todos aqueles irmãos que nós precisamos reajustar, mas também aqueles que nos são companheiros de outras vidas. E é lá que muitas vezes eu vou me inquietar com o comportamento de alguém, ou que eu vou fazer com que o outro se incomode comigo, porque muitas vezes eu fiz para ele, num outro momento, coisas que o magoaram, coisas que desequilibraram o seu emocional. Humberto de Campos, em um dos seus livros, ele nos conta que um casal tinha combinado de voltar para esse plano. E aí, ele, o noivo, não conseguiu cumprir com o combinado e acabou desequilibrando emocionalmente a sua companheira, a sua noiva, até então. E esse desequilíbrio fez com que ela praticamente perdesse a sua encarnação. Muitas vezes nós somos os algozes daquele que nós convivemos hoje.
fomos nós que provocamos nele o sentimento que ele tem hoje em relação a mim. Então, quando ele vem e não entende alguma atitude que eu tenho, porque nós precisamos lidar com o outro com todo o amor, eu preciso compreender. Muitos atendimentos fraternos nas casas espíritas se dão em razão da convivência familiar. Quando um pai ou uma mãe vem e fala, olha, eu faço tudo para o meu filho, mas ele é ingrato, ele não entende. Então, a gente muitas vezes não entende que nós estamos ainda caminhando a primeira vez. A nossa memória intelectual, ela é apagada quando nós reencarnamos. Mas a memória emocional, ela muitas vezes ativa. É como que se a gente, quando encontrasse alguém e tivesse aquela sensação, nossa, parece que eu conheço essa pessoa faz tanto tempo. Ou quando eu olho para alguém no primeiro encontro, nossa, não me dei muito bem. Aquela expressão que a gente está cansado de ouvir falar, parece que meu santo não bateu. Então, nós trazemos fotografados no nosso perispírito impressões de outras vidas. E quando a gente se propõe a fazer esse reajuste, carregar essa cruz que nos é de direito, que inclusive nós pedimos para isso, nós nos propomos a, inclusive, entender a imperfeição do outro. Até o momento que ele entenda que aqui não é mais a Vivian e que a Vivian mudou e está tentando reparar o erro que ela fez com ele. Então, nós precisamos ter paciência para caminhar essa primeira milha com aquela cruz tão pesada, porque a segunda milha vai ser muito mais leve. A segunda milha, nós já vamos estar libertos dessa cruz que muitas vezes nós olhamos para ela e a vemos como um incômodo absurdo, como uma injustiça absurda. Esse é um caminho necessário para a gente seguir e que hoje, na atual situação, a gente tem necessidade de trilhar com aquele outro que muitas vezes nos incomoda, que muitas vezes nos entristece, seja filho, seja o esposo, seja a mãe, o pai. Então, essa é uma cruz, que não é uma cruz má, mas sim uma cruz redentora. Essa convivência familiar. Então, Jesus, quando ele vem trazer para nós essa ideia de pega a sua cruz e me siga, ele vem falar isso para a gente. Você precisa passar por esse momento para que você olhe para dentro de você e perceba o que você precisa mudar. E para que você olhe para o outro enquanto irmão, porque senão ele não falava que um dos maiores mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. Parece que caiu. Bom, acho que agora a gente voltou, parece que tinha caído, mas como eu falava, essa cruz, essa caminhada, essa primeira milha que a gente tem que caminhar,
que Jesus nos fala, a segunda milha vai ser muito mais tranquila e muito mais alegre para que nós possamos caminhar. Quando, como eu falava há pouco, Jesus vem falar, tire a primeira pedra quem não tiver pecado. A gente ainda vive nesse momento, atirando pedra nos outros, atirando pedra no nosso familiar, que muitas vezes nós não temos paciência, e cobramos paciência do outro. Nós precisamos lembrar que quando Jesus fala tire a primeira pedra, ele está nos ensinando que nós precisamos olhar para nós mesmos e ver o que nós carregamos dentro de nós. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos ensina. Conhece-te a ti mesmo. Quando a gente olha para dentro de nós, nós conseguimos ver quem nós somos e como nós vamos nos educar. Porque quando ele fala essa frase, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, ele abre mão, ele abdica da função de julgar, que antes era feita no Antigo Testamento por todos nós, e alguns de nós ainda continuam na função de julgar o outro e crucificá-lo, mas toma para si a função de educar. É essa educação que eu vim tentando trazer uma reflexão até agora. E como que Jesus fala? Como que ele nos ensina que nós podemos nos educar? Várias questões no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo nos levam a essa reflexão. Mas tem uma específica que muito me é cara, é São Vicente. No capítulo 13, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, ele nos dá um puxão de orelha e nos ensina o caminho. Porque, como eu disse no início, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele nos ensina que nós devemos abrir mão da função de julgar, porque foi isso que levou ele a ser colocado na cruz, e agora adotemos a posição de educar e também nos educar, nós precisamos seguir o seu evangelho. No Livro dos Espíritos, ele fala da importância disso, da importância também de nós entendermos o quanto que a linguagem trazida na Bíblia, ela é alegórica, e que nós precisamos buscar entender o que Jesus tem nos falado, que muito do que ele fala tem simbolismo, que a simbologia que ele traz ali é para um pessoal de uma determinada época, que vivia em determinadas condições sociais, em determinadas situações econômicas, uma sociedade eminentemente agrícola, por isso que ele falava muito em parábolas, trazendo a questão da semente, porque eles iam conseguir entender a importância do plantio, do arado da terra, a importância do regar a planta, do como cuidar daquele solo, do como cuidar dela quando ela já tivesse se transformado numa planta já adulta. Então, nós temos que nos atentar para essa importância. Tanto que nós temos aí o Haroldo Dutra Dias e o César Perry num movimento que criou os NEPs pelo Brasil, né? Inclusive tem um site, quem tiver depois a oportunidade, procura NEP Brasil, vai aparecer lá, um site que nos auxilia a fazer pesquisa e entender um pouco mais o Evangelho. Inclusive, nós temos aqui em São Carlos o NEP, tem o Chico Xavier, que é na Casa do Caminho, e tem o NEP Paulo de Tarso, que é no Obreiros do Bem, que o Arthur Valadares coordena e sempre nos traz essas reflexões. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou voltar no capítulo 13 que eu falei. São Vicente de Paulo, em 1858, ele dá uma comunicação. E nessa comunicação, que ele vem falar da caridade, a importância da caridade para com nossos irmãos, e a caridade é uma das lições da cruz, ele vem falar o seguinte: vossos males provêm todos do abandono voluntário que votais a esse resumo das leis divinas. Esse resumo das leis divinas, ele vem falando ali no início do capítulo, é o Evangelho do Cristo.
Quantas vezes nós abandonamos esse resumo? E é interessante porque ele fala que resumo, em outras obras a gente entende que resumo. O Haroldo Dutra Dias, em uma das suas palestras, ele fala que esse código das galáxias é apenas um resumo. Inclusive, ele é muito usado pelos espíritos evoluídos que a gente vê nas obras de André Luiz. No livro Obreiros de Vida Eterna, quando Asclépio vem fazer uma visita na colônia para conversar com aqueles que estão iniciando uma missão de amparo aos irmãos no umbral, ele se coloca, ele fala algumas palavras e ele se coloca ali para responder algumas perguntas. Todas as perguntas que dirigem a ele abre um pergaminho e lê um versículo do Evangelho. Muitos ali são das cartas de Paulo. Então, olha a importância do Evangelho, que o Emmanuel vem trazer para nós, o André Luiz vem trazer para nós também, em muitas de suas obras. E é isso o que São Vicente de Paulo está dizendo para a gente. É isso que Kardec vem trazer com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E ele conclui nesse parágrafo, São Vicente, falando: lê-dele as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Então, nós precisamos seguir os ensinamentos do Cristo. Por isso ele é o caminho, a verdade e vida. Por isso ele nos fala: eu sou o pão da vida. Porque ele já tinha falado: nem só de pão viverá o homem. Porque nós precisamos alimentar o corpo, mas também precisamos alimentar o nosso espírito. E para a gente caminhar aí para a conclusão do tema da noite, que é a cruz consoladora, como eu disse agora há pouco, a cruz que muitas vezes fala: minha família é uma cruz. Sim, é uma cruz bendita. É uma cruz que nos vem fazer seguir no caminho do progresso. Como nós nos relacionamos com o outro. Acho que, como eu ia dizendo, quando caiu a conexão, essa cruz que nós temos que pensar naquilo que Jesus falou, um de seus maiores mandamentos: amar ao próximo como a ti mesmo. E no caminho dessa marcha educativa que eu falei, de quando ele é preso, encontrado no Getsemane, em que ele orava, de lá ele caminha para a prisão. Da prisão ele vai para o pretório conversar com Pilatos, e é um dos momentos muito bonitos quando, no diálogo com Pilatos pergunta para ele qual é a verdade. O que é a verdade? E Jesus novamente silencia. Aquele silêncio que eu falava há pouco, silêncio operante. E Jesus caminha até os momentos finais em silêncio. E as palavras que ele fala nessa trajetória é para amparar os nossos corações. Porque Jesus, ele falava para aqueles irmãos, mas ele também falava para nós. Quando Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E ele responde: como que é responder para nós? E sim, ele responde para nós: tu o dizes por ti mesmo ou porque alguém te disse? Como nós falamos de Jesus? Nós falamos de Jesus porque ele está dentro do nosso coração, porque nós estabelecemos um relacionamento íntimo com Jesus, conhecendo os seus ensinamentos e tentando vivenciar. Porque ainda como seres imperfeitos nós não conseguimos. É nesse erro e acerto que nós crescemos, que nós subimos os degraus da evolução. Essa escada ascensional, que um dia chegaremos no topo, seremos espíritos evoluídos, espíritos crísticos, tudo que nós aprendemos no livro dos Espíritos. Mas quando Jesus fala para ele, responde com outra pergunta, essa é a pergunta para nós. Como nós estabelecemos essa relação com Jesus? Nós somos o bom pastor, que conhecemos as nossas ovelhas e somos conhecidos por ela. Quando nós nos dirigimos aos nossos irmãos, como nós os tratamos, se é com esse amor que Jesus ensinou, porque é isso que Jesus nos ensina no caminho da cruz. O amar ao próximo como a ti mesmo, e aquele outro ensinamento que ele nos traz no Sermão do Monte, a amar o teu inimigo. Porque em toda a nossa trajetória,
nós temos dores, aflição, pessoas que nos deixam triste, como nós estamos amando ela. E não é um amor no sentido de conviver, de abraçar e aceitar tudo que ela faz, mas no amor de não querer o mal dela, de reconhecer no outro a sua imperfeição. Porque Jesus, quando ele se propõe a vir aqui, nesse orbe, como ele mesmo diz em João, no Evangelho de João, a gente consegue entender que ele fala, né? O porquê que ele veio aqui. E Jesus, mesmo sabendo que nós carregávamos a imperfeição dentro de nós, ele conseguia olhar para dentro de nós, naquela centelha de luz que carregamos. Aquele espírito evoluído, aquele espírito crístico potencial dentro de nós. Porque todos nós carregamos dentro de nós a semente da bondade e do amor fraternal. Mas cabe a nós olhar para dentro de nós e caminharmos rumo a essa ascensão. Cabe a nós entendermos que Jesus é o nosso grande guia e modelo e que nós precisamos, sim, não abandonar as suas páginas cintilantes. Esse resumo que nós temos aqui, imagino que nos espera quando nós formos caminhando nessa evolução, que tem muito mais para aprender, mas só isso já nos mostra o caminho da felicidade. E Jesus, nessa trajetória do Getsemane, da prisão, do pretório, para o Calvário, ou Monte Gólgota, onde ele é crucificado, colocado na cruz, ele só tem ensinamento para nos dar. Vamos lembrar o seguinte, tem filmes que falam a paixão de Jesus. Olha só, quando a gente fala de paixão, a gente está falando do sofrimento de Jesus. A paixão pode ter dois lados. Tem a paixão moderada, que nos impele para buscar ou alçar outros voos, mas tem aquela paixão de sofrimento. No seu próprio nome, ela já traz o sofrimento. Mas esse sofrimento é um sofrimento necessário para as nossas vidas. Porque quantas vezes a gente não entende que a dor, ela é para o nosso crescimento. Tem uma passagem do Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele fala, por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que se usa o poder infinito para nos chamar a si, e ao mesmo tempo tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única e duradoura. E ele vem falar assim, tudo isso Deus distribui na existência como um grande artista. Na tela, que combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Nós somos a obra-prima do Pai Celestial. Nós somos a obra-prima nossa. Nós precisamos olhar para as nossas sombras, como diz Leon Denis, e olhando nesse conhece-te a ti mesmo, caminharmos para a renúncia daquilo que nós sabemos que nos faz mal, que é não saber perdoar, que é não ser tolerante, não ser paciente. Então, a dor é necessária para que nós entendamos o quanto nós precisamos evoluir. É um instrumento para que a gente possa compreender que não é punitivo e vingativo, mas é uma inteligência para que nós possamos exercitar. Porque se a gente está acomodado, a gente não vai sair da situação de comodidade para crescer. Quando a gente olha para dentro de nós, mas nós temos que olhar com sinceridade, nós precisamos agradecer a tudo. É isso que Paulo nos ensina na carta aos Tessalonicenses, capítulo 15, versículo 18. Ele fala para nós, em tudo dai graças. Nós somos imperfeitos, sim, mas graças a Deus nós podemos olhar para a nossa imperfeição, para essa dor que nós carregamos e podemos mudar. Nós podemos olhar para o outro como professores. Porque Jesus, quando ele passa por toda essa trajetória, ele nos diz que nós devemos ser pacientes, que nós devemos ser tolerantes, que nós devemos ter compaixão do outro e entender a imperfeição do outro também. Porque esse outro é o nosso professor.
Esse outro é a prova necessária que nós devemos fazer, como se estivéssemos passar, como se estivéssemos numa escola, para que nós saibamos se aprendemos a lição ou não. Então, a cruz é como se fosse a nossa prova. Pega a sua cruz e me segue. Vamos passar pela experiência da dor. Vamos ver se a gente aprendeu, porque num outro momento a gente errou demais. Vamos ver o que a gente aprendeu. Olha que bênção que nós temos, que oportunidade que nos dá para saber se tudo aquilo que ele ensinou a gente aprendeu. Quando a gente olha para a cruz, o Emmanuel, na mensagem Cruz e Disciplina, no livro Pão Nosso, ele fala que muitos estudiosos do cristianismo combatem absurdamente essas recordações da cruz, porque nos traz uma sensação de tristeza. E não, muito pelo contrário. Cada hora da presença de Jesus nesse plano nos traz o ensinamento de majestade simbólica. E Emmanuel traz isso para a gente. Tem uma outra mensagem dele que se chama A Palavra da Cruz, no livro Fonte Viva, capítulo 97. E ele fala assim, né, que a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Mas do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível, porque a gente não consegue até hoje entender o porquê tanto sofrimento de Jesus. Mas ele vem mostrar para a gente o quanto que a gente precisa ainda caminhar na dor para aprender, muitas vezes por escolha própria. Jesus, dentre as várias lições da cruz, uma delas, que a gente precisa aprender a olhar, e é o simbólico que eu falei há pouco, é essa mensagem consoladora, porque Jesus, nos momentos mais dolorosos da crucificação, um deles é quando Jesus, ele fala, Pai, Pai, por que me abandonaste? E muitas vezes a gente fala, nossa, mas Deus ia abandonar Jesus? Só que nós não olhamos para esse código divino, esse código admirável que São Vicente falou para nós há pouco. Essa passagem, Jesus está elevando o seu pensamento e fazendo uma prece. Porque se nós formos visitar, pegar lá a Bíblia, abrir no Salmo 22, é exatamente assim que começa. Jesus nos ensina, nesse momento da cruz, que agora devemos olhar não mais como a cruz que nos traz o sofrimento, mas a cruz consoladora, ele nos fala, filho, no momento de aflição, no momento tormentoso, ore, porque era isso que ele fazia antes de ser preso no Getsemane. E é isso que ele faz no momento de maior dor da sua existência, que ele passa pela dor na carne, ele nos ensina a oração. Dentre tantas outras lições, tem uma mensagem também que eu deixo aqui para quem conseguir ver depois, no livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier, se chama A Lição da Cruz, no capítulo 6, e ele vem falar também sobre isso. Quanto ensinamento que tem na cruz, porque Jesus foi traído, foi atormentado, foi escarnecido e foi crucificado, e ele sempre nos traz ensinamento. Então, esse ensinamento da prece, e que eu quero falar para esse momento que nós vivemos, é de extrema importância para nós. Porque muitas vezes, no momento de aflição, no momento tormentoso, nós reclamamos, nós julgamos o outro, atiramos a pedra, não só a primeira, mas muitas, porque nós não temos paciência com o outro. E a cruz nos traz muitas consolações. Dentre essas, essa mensagem da cruz que nos ensina a importância de olhar e se conectar com o plano superior. Quando ele, nesse momento, ele recita o Salmo 22, que Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. E os judeus, até hoje, eles praticam várias vezes no dia o momento da oração. E tem a oração de ação de graças, tem a oração para agradecimento, para pedidos. E esse momento ele está falando para nós, filho, irmão, meu irmão, ore, faça como eu. Não falei no início que ele nos fala, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida?
Ele está nos ensinando. Todos os momentos, principalmente no momento mais doloroso da sua vida, a cruz, ele nos traz muita lição e muita palavra de consolo. A cruz que consola. É essa cruz que faz com que a gente se redima das nossas imperfeições, carregando ela e seguindo Jesus, sem esquecer de segui-lo. Essa cruz que nos ensina a importância da prece no momento de aflição. Essa cruz que também nos ensina o perdão. Porque Jesus, no momento, num dos seus momentos de aflição e agonia, ele fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Quanto de ensinamento, quanto de consolo se tem nisso. Nessas palavras que são trazidas por Jesus no momento da crucificação e que muitas vezes nós não temos a paciência, nós não temos o entendimento de visitar as escrituras de Jesus para trazer esse consolo para as nossas vidas. Porque Jesus, quando foi crucificado, ele sabia que a cruz era a maior pena que se aplicava para todos aqueles condenados à época. E ele fala para a gente: pega a tua cruz, meu filho, carrega ela, crucifica a sua imperfeição, se livra dela, caminha como eu caminhei nessa via crucis dolorosa, que é a marcha que ele faz na via crucis, desde o momento que ele sai do pretório e vai até o Calvário, em que ele apanha, ele é zombado, cospe nele. Ele está falando: por mais que você passe por aflição, por humilhação, caminha comigo, porque eu não te abandonarei. Ele foi abandonado pelos homens que são imperfeitos, mas ele nunca vai abandonar a gente. Por isso que ele fala: pega a tua cruz e me segue. Ele nos dá uma das maiores ensinamentos de amor ao próximo. Ele nos traz o ensinamento do quanto que nós precisamos pegar essa cruz e fazer a execução da vida corporal, porque muitas vezes nós nos dedicamos às coisas terrenas. A cruz é o pilão que macera a carne e extrai dela o espírito. É como o exemplo da vinha, que antes eles produziam o vinho, mas quando eles pisavam na uva, é como se nós estivéssemos pregados na cruz, macerando essa uva para tirar dela o que ela tem de melhor. Que o vinho era o análogo do espírito, o espírito puro, que depois de passar por todo o sofrimento, toda a maceração, nós vamos nascer espíritos melhores a cada dia em que nós praticarmos essas lições da cruz consoladora. Esse consolo que ela nos traz, que se nós tomarmos ela e seguir Jesus, essa sala de aula, nós vamos caminhar como o nosso progresso e a nossa felicidade. Quantas vezes nós fugimos da cruz? Como os ladrões que acompanhavam Jesus, Dimas e Gestas. Dimas à sua direita, ele no último momento, ele olha para sua família, se compadece, vê o que ele perdeu e ele se arrepende. É essa cruz consoladora que nós precisamos buscar. Esse arrependimento, mas um arrependimento, como Jesus nos diz mesmo quando ele fala arrependei-vos, pois é chegado os tempos, ele quer dizer amplie a sua mente. É uma palavra que tem duas palavras juntas, meta, noá. Meta, ampliar, e noá, pensamento, amplie o seu pensamento. Que nós possamos ampliar esse nosso pensamento, porque são chegados os tempos da nossa reconciliação com o Mestre Jesus. São chegados os tempos de nós olharmos para a cruz como consoladora, aquela que nos traz ensinamentos sublimes e que nós devemos seguir, renunciar a nós mesmos. Essa cruz que macera as nossas imperfeições. Então, meus irmãos, essa é um pouco da reflexão que eu queria trazer para nós, essa noite, para todos nós, que nós precisamos sempre refletir na mensagem do Cristo e olhar para esse consolo do Mestre Jesus, que nós possamos daqui para frente exercitar essa renúncia das nossas imperfeições, porque o livro dos Espíritos nos fala que o bom cristão, o bom espírita é aquele que reúne esforços para se libertar das suas más tendências.
que olhemos para a cruz como esse amparo, esse consolo, para nós caminharmos daqui para frente nesse momento, olhando para o próximo com mais compaixão, olhando para o próximo como nosso professor e olhando para tudo, dando graças como nos ensina Paulo. Uma boa noite a todos, um excelente final de semana e que a graça do Mestre Jesus se derrame sobre todos nós, muita luz, muita paz e muitas bênçãos a todos nós nesse momento e para todos que passam por esse momento de aflição e ainda não conseguem entender que a grande mensagem consoladora da cruz é a imortalidade do nosso espírito. Nós sobrevivemos a tudo isso. Uma boa noite.